Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um devocional do Palavra Ouvida, o Evangelho sem fantasia, a verdade nua e crua como deve ser dita e pregada. Afinal de contas, a Palavra de Deus, a mensagem de Deus pregada não é massagem para aliviar o teu ego, mas é massagem de confronto para restabelecer aquilo que não está correto. Amém? Batalha espiritual é o tema que vamos ter aí para frente aí por um período. Amém? Batalha espiritual, a guerra de um palmo. Ó, tá vendo? Ao nosso redor já há um mundo espiritual. Diz a Bíblia que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Então, é espiritual. O Espírito Santo de Deus intercede, ajuda, geme com os gemidos inexprimíveis, nos faz lembrar, nos ensina. Não é isso? O Espírito Santo de Deus que pode habitar no ser humano que teme a Deus. Espiritual. Na é verdade, a Bíblia diz: sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Está falando de um falso leão, de alguém que está fazendo de leão. Mas está falando o quê? Do adversário que está ao derredor, um adversário espiritual. Amém? A gente sabe que existem forças espirituais. Nós sabemos, eu sei disso. Eu sou há 25 anos cristão e há 23 anos eu ministro a palavra de Deus. Eu já fui da Umbanda, já fui budista, já fui espírita, já fui testemunho de Jeová. Eu já tentei ser ateu, crer no poder explosivo da mente, o TNT. Mas eu entendi que o mundo espiritual é real e a verdadeira religião é aquela que te ensina e te leva a um combate preciso. E eu quero dizer que essas forças existem e essas forças espirituais se opõem a quem está no mundo e é de Deus, porque o mundo jaz do maligno, mas nós somos de Deus. Tiago fala no capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Correto? Quando eu me sujeito a Deus, eu estou me rendendo, reconhecendo o seu potencial, sua grandeza, crendo em sua existência, me sujeito, me rendo, me coloco à disposição desse Deus. Ele então se torna o meu Senhor. A luz que ele emana está sobre mim. As trevas, que é o demônio, não consegue ficar por perto, se afasta e há vitória. Amém? Ah, mas eu creio em Deus. Só crer não basta. Quer uma prova disso? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, porque também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. Os demônios creem e estremecem porque sabe quem Deus é, não obedece e não segue Deus. Então não é só crer. Quando a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os temem, temer é um sentimento bíblico de respeito, reconhecendo a grandeza de um ser chamado Deus. E então esses anjos que são fortes ficam armados, munidos de armas espirituais ao nosso redor. E ao derredor fica o falso leão tentando intimidar e nos tragar. Porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos vencer essa batalha. Vamos entrar nessa dimensão do mundo espiritual. Estamos sendo tragados porque banalizamos, porque a gente não crê, porque a gente subestima essa questão espiritual. Eu tenho experiências fenomenais, coisas que eu não encontro, porque tem gente que não vai acreditar, vai escandalizar. Mas nos momentos propícios, as oportunidades que eu tenho, nos meus atendimentos pastorais, eu costumo então a dar o relato, o testemunho dessas experiências. Batalha espiritual. E o inimigo, ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar, temos um adversário. E esse adversário, ele quer, de preferência, nos convencer a banalizar, a subestimá-lo, a não acreditar que ele tem algum poder, algum potencial, achar que não. Isso é muito bom para o inimigo, porque quando você subestima, quando você banaliza, quando você menospreza o teu adversário, ele tem como trabalhar mais em cima disso aí, porque isso se torna uma arma poderosa contra nós mesmos, ok? E ele quer que a gente, então, subestimemos dessa forma, a gente fica vulnerável, pois a gente acaba
não defendendo o nosso porto seguro, família, lar, filhos, esposa, finanças, empresa, emprego. Não defendemos, não entendemos que nós estamos. 1 João fala, o João que fala, né? 1 João, 1 João, se não me engano, esqueci aqui agora. Vós, o mundo inteiro jaz no maligno, mas vós sois de Deus. Isso, vós sois de Deus. O mundo inteiro jaz no maligno. Epístola de João, se não me engano, a primeira. Mas nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então temos uma luta espiritual, uma batalha. Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há. Mas o inimigo, pela corrupção do gênero humano, pela ganância, pelo desejo de poder, pelo sentimento de se endeusar, criar postes ídolos para se adorar o poder e a si mesmo, criaram brechas e caminhos para o inimigo tomar o domínio do sistema religioso que está corrompido. Jesus já dizia em Mateus, repetindo a profecia de Daniel, quando a abominação, a assolação, quando o que não é certo, o que é ruim, chegar onde não deveria estar, é o fim, que ele entenda. Ele quer dizer do quê? Quando a igreja estiver corrompida. Sistema religioso, sistema político, está na mão de Satanás. E os princípios e valores que são o sistema social, socioeconômico. E ele domina isso. Não porque Deus deixou o homem que escolhe seus governantes, escolhe seus princípios e valores e dá autoridade às pessoas erradas. Amém? Então, através disso, Satanás trabalha nossas vidas de formas. Muitas são as formas, não dá para ficar descrevendo, mas eu quero pegar a veia do negócio, a veia arterial do negócio. Nós somos seres influenciados e somos seres influenciadores. Tudo no mundo se dá pela influência. Influências das mídias, influências do blogueiro, influências dos influenciadores, influências de políticos, formadores de opinião. Porque quando há uma guerra de intelectos, uma guerra de tentar derrubar filosofias e ideologias, se busca primeiro a derrota dos idealizadores daquele negócio, os cabeça, porque são influenciadores, são pessoas que podem reunir multidões e convencê-las a crer, a viver, a ser adeptos, a aceitar e a lutar por uma causa de filosofia através de um princípio e de um valor. Então nós somos seres que influenciamos e somos influenciados. Eu hoje estou pregando para você porque no passado eu fui influenciado a converti-me, batizei, aprendi, me convenci que foi uma influência boa e hoje eu repasso tudo aquilo que eu vivi nesses 25 anos com a experiência do passado do meu mundo. Amém? Eita, glória a Deus. Então, o diabo tem 3 níveis para trabalhar as influências em nossas vidas. Influenciar, ninguém influencia ninguém por gente derrotada. Um mendigo não vai influenciar você a tomar uma decisão, a não ser que seja algo muito sobrenatural, e Deus resolve usar o mendigo de uma forma sobrenatural para te impactar. Isso é um fato isolado, pode acontecer, mas é uma coisa isolada. Vamos falar do normal. Então, você para ser influenciado, você precisa de alguém famoso, alguém que prega para multidões. Eu, por exemplo, não tenho poder de influenciar como Silas Malafaia, como Marcos Feliciano, como outros que já caíram, levantaram, caíram, desviaram, como Lona Rhodes, que hoje, infelizmente, está no que está. Mas assim, eu sou pequeno, então a minha mensagem alcança poucos, ajuda, mas eu tento influenciar do meu jeito. Se eu fosse um cara famoso, poderoso, com 30 milhões de seguidores e com patrocínios poderosíssimos, com uma igreja gigantesca, eu estava influenciando você com facilidade. Por isso que o meu evangelho é o evangelho sem fantasia, é simples. Só consigo alcançar aqueles que são simples e que querem uma palavra simples para grandes essências. Então, influenciar é um meio que eu tenho. E eu também posso ser influenciado, o que pode me levar a uma apostasia da fé. A apostasia da fé é se afastar daquilo que é genuíno, começar a praticar errado. Eu posso ser influenciado a procrastinar, a deixar de fazer agora o que eu poderia fazer agora, e vou empurrando e não passo nunca, e minha vida fica derrotada. Então eu posso influenciar e ser influenciado a isso. Posso ser influenciado a crescer mais e influenciar ao mesmo.
E os 3 meios que o diabo tem para isso é a tentação, é a opressão e é a possessão. Tudo começa por influenciamento. Influenciar pelas mídias, pela notícia, pelos famosos, pelos formadores de opinião, influenciar pelos jornais, pela leitura, influenciar pelas pregações, pelas mensagens, influenciar pelo diálogo, influenciar por situações que demonstram que estão certo ou não, onde há um debate de influenciadores, cada um tentando puxar para o seu lado, para tentar influenciar de alguma forma, a convencer que a causa dele tem princípios e valores legais, tem princípios e valores que eu posso acreditar, me adaptar, aderir àquilo, lutar por aquilo, defender aquilo, morrer por aquilo, brigar por aquilo, investir naquilo. É isso. Então a influência, ela vem de todos os meios. Vem de pessoas mais velhas, vem de pai, de mãe, de amigos que são bem inteligentes, têm um poder de persuasão nas palavras, né? Então o inimigo vai tentar. O dia a dia, as notícias me influenciam a odiar ou amar. Quantas vezes a gente se pega vendo um jornal, vê uma história que o sensacionalismo cria lá sobre um determinado criminoso, que gera um ódio que as pessoas querem matar, porque a mídia passou aquela imagem. Espero que você esteja entendendo, que eu não vou tentar me prolongar muito, vai ser vários vídeos, amanhã eu passo outro. Então vamos lá. A influência é o poder maior. Eu sou influenciado, hoje eu tenho um certo caráter que foi influenciado pela criação da minha família. Eu tenho uma certa personalidade que foi influenciado pelo que foi minha mãe e meu pai, porque eu vivi com eles lá com meus irmãos. É lógico que foi moldado, remoldado, transformado, adaptado pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus que eu prego hoje. Eu hoje sou influenciado ao estilo de pregação pela linha teológica que eu fui influenciado, pelo ministério que eu sigo hoje. Pronto, resumido? Deu para entender? Então, o diabo trabalha isso. Para quê? A tentação é me tentar a fazer algo contrário do meu princípio. A tentação é me tentar, primeiro nível, tá? Tentação. Agora vou entrar no primeiro nível da batalha espiritual. Tentação. Tentar é o quê? É ser induzido ao contrário do que eu acredito, de princípios corretos, éticos e de valores que eu considero bons, que eu aprendi na escola, com a família, com o amor, com a bondade. E aí eu começo então a ser seduzido, a ser tentado a ir contra meus próprios princípios. Porque quando eu quebro meus princípios, meus valores, quando eu quebro uma ética que eu fui gerado, quando eu quebro aquilo que é bom, eu começo a romper a minha vida e começo a caminhar por um estado que vai me conduzir a algo perigoso. Eu vou começar a ficar vazio de mim mesmo, porque eu vou perder minha identidade. E eu vou estar aberto a uma identidade mentirosa, falsa, influenciada pelo mal. Porque aquilo que me tenta mudar, uma coisa que é ruim, é problema. E a Bíblia Sagrada é a verdade, as Escrituras são as verdades. O livro mais lido do mundo, mais vendido, mais doado. É campeão dos campeões, dos campeões há séculos e séculos e séculos, indiscutível. O livro que mudou histórias, o mundo que mudou rumos, o livro que mudou homens, que mudou nações. Indiscutível esse livro. Até as próprias religiões que são contra o cristianismo se fundamentaram na Bíblia para serem contra. Até quem se diz satanista e que odeia Jesus, crê em Jesus, porque a Bíblia fala que tem Jesus, a Bíblia vai falar que tem Satanás. Pronto. Então uma influência é tirar eu da verdade, do bom, do certo, dos princípios que me fazem bem e me jogar para o mal, para que eu me derrote. E a tentação é terrível. Não confunda a tentação com provação. Provação vem de Deus, tentação vem do diabo. Tiago vem falar isso lá no capítulo 1:13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Ponto e vírgula. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Então Deus não vai tentar você, Ele vai te provar para que você manifeste dentro de você mesmo, se conheça o poder dele que há em você. Deus já te conhece, não precisa que você prove quem você é, que ele já sabe. Isso aí é para o mundo espiritual ver, isso aí é para as pessoas verem esse processo da batalha e como Deus vence por nós essa batalha. Então a tentação é isso, por isso que nós temos que nos sujeitar a Deus. E se olhar lá em Gênesis 39, eu vou ler para você aqui agora, para terminar esse vídeo de hoje, Gênesis 39:7, olha só o que diz aqui, vou te falar um ponto importante que esse texto revela. Gênesis 39, vou ler para você aqui agora, tá saindo aqui fresquinho, ó. Gênesis 39:7, olha o que fala aqui, ó. Presta atenção.
Aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à sua mulher, a mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e se entregou à minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher, tu és a mulher do meu senhor. Como, pois, eu faria isso contra o meu senhor? Pecaria contra ele e contra Deus? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo aqui que nesse texto, a via de entrada da tentação é o que eu vejo, o que eu ouço e o que eu penso. Essa mulher já via tentando. A mulher lá, do Potifar, que tentou José. Essa via de entrada é a porta que dá início a todo o processo demoníaco de querer entrar em nossas vidas, nos sugestionar, nos tentar. Essa mulher tentou. Essa mulher já com certeza via, o texto nos deixa bem claro entre linhas, que já tentava seduzir esse homem. Então José estava sendo influenciado a um período, não sabemos qual período, mas estava sendo influenciado lá em Gênesis. Você vai ver essa tentação de José, ele corre. Ele literalmente sujeitou-se a Deus e fugiu do diabo, correu da mulher. Então ele foi influenciado, uma mulher bonita, bela, poderosa, e ele veio sendo sugestionado pelo diabo para que tentasse cair. Ele sentiu aquela tentação, sentiu estremecer a base, fugiu porque ele percebeu que ia ser desse eficaz, fugiu e pronto. Para terminar o vídeo de hoje, tudo começa, as vias de entrada para a batalha espiritual é o meu olho, é o meu ouvido, é o olfato, é o que eu recebo na mente e é o que eu falo. Tudo isso é o que leva para o raciocínio, que joga para as emoções, que contamina a alma. Eu vou continuar explicando isso para vocês. Vou terminar aqui. Batalha espiritual, uma luta constante, a guerra de um palmo. Todo mundo está debaixo de batalha. Se você ignorar, menosprezar, se você banalizar, se você desprezar isso, você será alvo fácil do adversário de nossas almas, o inimigo de Deus. Eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Termina esse vídeo aqui. Amanhã faço o segundo vídeo. Meu zap de oração, de aconselhamento, de mentoria espiritual, 32 984 73 80 26. Deus abençoa. Vamos vencer essa guerra. Deus está conosco. Jesus venceu na cruz para que nós vencêssemos. Tenhamos bom ânimo. Eita glória!